Sejam muito bem-vindos à Missão Musicast, começando mais um episódio aqui. Hoje com... Cara, como que eu vou te apresentar? Hoje com Caramila. Caramila. Qual o nome que você usa? Maria, Carolina, qual o sobrenome? Agora eu tenho usado mais Maria Carolina. Mas Carol, né? Mas no teu cartão de visita tá o quê? Tá Maria Carolina. Tá Maria Carolina. E tem algum sobrenome ou tá só Maria Carolina? Bexiga de Oliveira, mas enfim, Bexiga marca mais. Maria Carolina Bexiga, nutricionista e, cara, uma pessoa pra lá de especial, uma amiga pessoal. Ai, sim. Como você tá? Tô bem. Tudo bem? E Sim. como tem sido a vida pós-formada, né? Quando você se formou no final do ano passado? Foi. Me formei no final do ano passado, você foi na minha colação, começo desse ano. Fiz alguns trabalhos já esse ano. Como tá sendo esse rolê de um dia você é universitário, no dia você é desempregado, que todo mundo passa por isso, né, meu crise. Deus? Tô vendo na crise. Mas assim, tá sendo interessante, tá sendo uma descoberta de um momento novo da vida. Como sair de um ciclo e entrar num outro totalmente diferente, assim. Me conectando com pessoas novas, fazendo coisas que eu não imaginava que eu ia fazer. Tipo o quê? Tipo, eu sempre gostei muito da clínica. Logo que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar numa empresa. Tipo, não me imaginava trabalhando numa empresa de suplementos. Aprendi pra caramba. Tipo, tirei muita coisa da minha cabeça, desconstruí o mundo. Pera, deixa eu aproveitar e te assim. fazer uma pergunta. Existe um preconceito da classe nutricionista com suplemento e com essa galera mais da... Porque eu tenho um preconceito com a galera que eu acho que, sei lá, às vezes me parece ter, mas às vezes é só viagem da minha parte. Eu acho que depende muito da formação. Eu acho que depende muito de como isso é levado pro pessoal dentro do curso, dentro da formação da nutrição. Na minha formação, a gente teve pouco contato com isso. Então, por isso que eu digo que eu aprendi muito durante o tempo que eu trabalhei na empresa. E, além disso, abrir os horizontes, assim, tipo, não, real, existem situações que a gente precisa suplementar, precisa abrir mão de algumas coisas que a gente acredita que só o alimento consegue suprir e tal, e partir para um suplemento, mas na graduação mesmo a gente vê muito pouco. Então, o que é muito defendido é, tipo, vamos tentar na base da comida, até porque, pelo menos na faculdade que eu fiz, né, a gente atendia um pessoal de SUS, assim, então era muito difícil essas pessoas terem acesso aos suplementos que são caros, assim, né? Passam por um processo industrial que torna eles mais caros. Então, era difícil a gente suplementar alguma coisa se não tivesse... E será que toda faculdade pública é assim? Porque você fez USP. Ela fez USP, pessoal. Só um adendo. Primeira melhor da América Latina e quarta melhor do mundo em nutrição. Meu Deus, não vai cantar o hino, não? Caralho, o que fazem com as pessoas dentro da USP? Meu Deus, todo mundo que eu conheço passou pela USP e vem dar carteirada completa. Nossa, que inveja. Eu amo minha faculdade, eu amo. Ai. Mas, então, você acha que será que as faculdades públicas, de forma geral, têm menos contato com isso? Porque eu entendo o que você está dizendo. Por exemplo, no âmbito da música, eu me formei em música. Eu fiz uma faculdade que foi particular, só que ainda assim... eu sinto que teve áreas que não entrou, que deveriam muito ter entrado. Sim. Teve áreas que a faculdade de música não entra, que, meu Deus, tá mega atrasada. Sim. E será que as faculdades de nutrição são assim? Ou será que pelo fato de ser pública? Eu acho que, de um modo geral, as faculdades, elas estão desconectadas daquilo que rola no mercado de trabalho. Nossa, eu não sei se... Essa fala é muito boa. Essa fala é muito boa. Eu não sei se todas, eu não conheço a realidade de outras faculdades. Mas, assim, quando você entra no mercado de trabalho, você percebe que, claro, você usa muito da base do que você aprendeu na graduação, mas a realidade de lidar com pessoas, com a realidade psicossocial do mundo é outra. Cara, tipo, mas é totalmente diferente. De forma ampla, né? Porque você pega, por exemplo, eu namorei uma moça que era terapeuta ocupacional. E eu notei isso nela. Depois, a minha irmã é formada em enfermagem, fez USP também, e passou pelo mesmo rolê. Eu tenho um amigo que se formou em psicologia e passou por esse rolê. E na minha faculdade de música eu vejo a mesma coisa, que é exatamente a desconexão do mercado de trabalho. Sim. Por exemplo, você aprendeu como que se abre uma clínica? Não. Que como tipo de sociedade? gerenciar, como que se gerencia uma clínica? Exato. Como que... Não. Parece que as faculdades treinam as pessoas para serem empregados.
O Nunca legal, para serem autônomos. eu acho que assim... A não ser o administrador de empresa. Sim, mas eu tive a oportunidade de participar de muitas atividades extracurriculares, né? Aham. Você sabe que eu sempre me enfiei em várias coisas, assim, enfim, N projetos fora da graduação. Por quê? Eu sabia que esses projetos me dariam mais escopo para poder trabalhar depois em áreas como empreendedorismo, né? Tipo, a própria empresa júnior mesmo. Me trouxe uma visão de mercado de trabalho muito diferente. Mas ainda assim, bem distante daquilo que de fato né? Então, administrar o próprio negócio hoje como autônoma, né? Tipo, ter o meu consultório, gerenciar meu espaço, meu tempo, é muito difícil. E isso a gente não aprende na faculdade. E é o básico, né, cara? O que é marketing? O que é um plano de negócio? O que é público-alvo? Pois é. Que marketing, canal de distribuição, parceria-chave, custo fixo, custo variável. Coisas básicas, assim, que você fala, meu Deus. Você já me ajudou nisso. A gente já teve conversa sobre isso. No começo eu era muito mais perdida nesse sentido, né? Agora continuo perdida, porém consciente que eu tô perdida. Muito bom, meu Deus. Continuo perdida, mas na terapia, e é isso, né? Caraca, inclusive você falou uma coisa que me lembra. Nossa! Sabe o que acontece, gente? Maria Carolina Bexiga fez comigo um aconselhamento. Estranho você me chamar assim. Caromila. É aconselhamento... Eu fiz um aconselhamento nutricional, foi. Maria Carolina Bexiga, também conhecida por Meu Caromila. Sucesso você. Fez comigo um aconselhamento nutricional que, cara, mudou a minha vida. Porque eu tinha uma concepção sobre alimentação. Eu não tinha entendido quão importante era a alimentação. Me lembro, inclusive, da frase quando você me disse comer é um ato político. Aquilo me bugou e eu fiquei um momento refletindo sobre isso. E o que permitiu com que eu tivesse uma rotina mais saudável. Hoje a minha rotina não é plenamente saudável, mas ela é muito melhor. Quando a gente se conheceu, eu comia bolacha maisena e café. Esse era o meu café da manhã. Todos os lanches. Todos os lanches. Sim, exatamente. E eu me lembro que quando a gente conversou e eu entendi, a sensação que eu tenho foi que eu compreendi que o alimento ele é um combustível porque eu vou fazer durante o dia, que advém dele tudo que eu vou executar, mas ele também é um combustível do âmbito afetivo para eu entender onde que o alimento figura dentro da minha rotina, da minha vida, porque ele é um momento que eu tô com as pessoas e de que não é somente sobre ficar comendo de forma contada, sabe? Não, é mais amplo. Sim. Eu me lembro que a visão, o que eu trago assim desse aconselhamento, que aliás, por várias vezes eu te pedi ajuda nisso, é muito mais um passo de consciência, assim, sabe? Parece que eu olho pra comida de uma forma totalmente mais potente, mais ampla, assim, sabe? Sim. E isso fez com que eu tivesse uma alimentação mais saudável. Eu tô sensível, eu vou chorar. Que bonito, com que eu fosse mais regrado com aquilo que eu preciso ser regrado, porque a gente precisa ter disciplina, mas com que eu fosse mais livre e sem peso, com que não precisa ter peso. Exato. Então, muito, muito obrigado. Você me ajudou demais. Acha? Tô sensível, real. Mas a maneira que eu decidi trabalhar, inclusive, com a nutrição, é muito diferente daquilo que as pessoas têm como concepção do que é um nutricionista, né? Então, nutricionista, o que as pessoas esperam? Eu vou numa consulta, ele vai olhar, vai fazer minhas medidas, vai pegar, sei lá, as circunferências, peso, e vai passar um plano alimentar, uma dieta, e eu vou colocar ela na porta da minha geladeira e vou seguir uma dieta linda durante 15 dias. E assim, tá tudo bem, eu acho que faz parte do processo de... tem pessoas que querem viver isso, tem pessoas que são disciplinadas o suficiente para manter isso por muito tempo. Mas eu fui entendendo que a nutrição, ela vai além disso tudo. E o insight que eu tive foi através de um livro do Michel Pollan, que é um jornalista norte-americano. O livro se chama... como que é o nome do livro agora? É um manifesto. Como que é? Enfim, o livro dele fala sobre nutricionismo. E ele fala que isso é mais ou menos, Em Defesa da Comida, um Manifesto, o nome do livro.
E esse livro, ele traz o conceito do nutricionismo como uma metonímia, no caso da nutrição. Então, você reduz os alimentos aos seus nutrientes. Aquela ideia de vou comer o carbo agora, sabe? Sim. Vou comer a minha proteína. Você falou pra mim várias vezes isso, inclusive. Tipo, não, cara, você vai comer um arroz, você vai comer, sabe? Você vai comer sei lá, um churrasco que você gosta. E aí tem todo o contexto social daquilo, tem o comer afetivo, tem as nossas raízes, tem a nossa cultura. E esse lance de, tipo, tirar... Teve outra parada na faculdade muito importante que eu também aprendi através de uma das professoras que eu admiro pra caramba, a professora Rosa Wanda, que foi aprender que empatia e olhar a perspectiva de outra pessoa não é olhar com os meus olhos. É colocar os óculos, né, da outra pessoa para poder olhar com a realidade dela. E isso faz muita diferença. Porque, tipo, se eu olhar com os meus valores, com as minhas preferências, enfim, com a minha cultura, eu vou estar muito desconectada daquilo que realmente a pessoa precisa. E isso faz muita diferença nos meus atendimentos. Meu atendimento hoje vai para essa área, né? Eu atendo no comportamento alimentar com uma pegada muito mais individualizada e englobando muito mais todas essas coisas. É bem mais integral, assim. Sim, essa visão mais holística, né? Total. Isso, nossa, esse lance de ser mais personalizado, mais individualizado, faz muito sentido. Porque olha só que interessante, eu me lembro que por várias vezes a gente conversou sobre isso e você falou, Gá, mas o comer, ele é afetivo e tal. E eu me lembro de falar pra você, cara, mas eu entendo, mas acho que individualmente pra mim não é tanto, sabe? Tipo assim, acho que eu ainda comentei do barulho. Eu falei, se eu precisar ficar num lugar que tá muito barulhento, eu não vou ficar bem emocionalmente. Agora você fala, Gabriel, você tem que comer arroz e feijão pra sempre na sua vida. É muito provável de eu dizer, tá, ok. Então, curioso como que a alimentação ocupa um espaço diferente, né, na vida de cada um. Sim. Eu tive uma namorada que era totalmente afetiva a comida pra ela. Era totalmente afetiva a comida pra ela. E isso era consciente, ela falava... Na verdade, era um gatilho onde ela materializava sentimentos ali na comida, né? Sim, tipo, sim. E aí a gente tem as questões de transtornos ou até um Sim. comer disfuncional, onde o papel da comida Exato. ocupa essa parada de materializar um sentimento. Sim. Então, eu tô no tédio, eu tô ansiosa, eu tô nervosa, enfim, materializo isso e passo a comer, enfim. Aí vem os excessos, por quê? Tem uma questão muito legal na alimentação, que é o nosso corpo, a gente aprende a comer sozinho, né? O nosso corpo, ele dá sinais de fome pra gente desde sempre. Cara, peraí, que agora me veio uma dúvida. Por que uma criança pega uma coisa e coloca na boca? Pra comer? Cara, de onde vem isso? Uma necessidade, né? A pessoa sente fome, vê... E tem outra questão, ver as outras pessoas comendo, né? Geralmente na mesa. Isso é uma coisa muito importante na introdução alimentar, que eu já comentei com algumas pessoas que vieram me procurar para falar sobre introdução alimentar de filhos, assim, e que eu falei, viu, é importante a criança sentar na mesa junto com vocês e perceber que vocês estão comendo, sabe? Para ela ter aquilo como referencial, um exemplo, que é a hora de parar o que tá fazendo, que é a hora de sentar e de prestar atenção e de comer, enfim. Isso é importante. E aí tem essa questão, né, da fome, que a gente aprende a comer. E conforme o tempo vai passando, a gente vai se desconectando, porque o comer é uma necessidade. Então, a gente se desconecta da atenção ao comer. Passa a ser uma coisa totalmente automática. Secundária. Total. A gente tá fazendo outra coisa enquanto come. Exato. Entendi. Geralmente, você tá assistindo TV, é o momento da pausa do trabalho, é a hora que você para pra, sei lá, pensar em coisas que você tem que fazer. Não é um momento que você presta atenção no que você tá comendo ali. E para isso eu tenho usado ferramentas como Mindful Eating, que traz atenção plena para a hora do comer, né? Que vem desde antes de comer, de preparar o alimento, de olhar para o alimento, de prestar atenção na quantidade daquilo que você põe no prato, de às vezes até dar nota para tua fome, para você sentir o quão é necessário comer aquilo naquele momento ou não. E até reconhecer se é um comer emocional, se é uma vontade de comer ou se é fome, porque essas duas coisas são diferentes. Qual que é a diferença da vontade de comer para a fome? A fome, ela é fisiológica.
Então, ela vem acompanhada de sinais fisiológicos. Vazio no estômago, a sensação de que você precisa comer alguma coisa inespecífica. Geralmente, você não pensa num alimento específico. Você sente que você precisa se alimentar, que está faltando energia. Inclusive, é aquela fome que... A fome, na verdade, ela tem aquele ponto que é o lance de, se você passar, ela é gradual. Se você passar daquele ponto, você tem dor de cabeça. Às vezes, a sensação da fome, o estímulo da fome passa. Você não sente mais fome, você entra num outro caminho aí de gasto de energia, né? E por isso a fome é inibida. E aí, quando você vai comer, você acaba comendo uma necessidade inferior àquela que você precisaria. Se você não honra a sua fome, quando você vai comer depois, você come menos, por exemplo. Porque você inibiu aquele momento que a fome te deu o estalo, assim, de, viu? É agora. E o que acontece no corpo pra gente inibir, assim? Tipo, o corpo... É como se o corpo dissesse, por exemplo, que a gente não vai ter comida e por isso ele tira energia de outra coisa? Isso. Caraca. Metabolicamente, a gente vai entrar numa outra via. Já ouviu falar em dieta cetogênica? Só ouvi falar, mas não sei o que é. Dieta cetogênica é basicamente... Cetogênica? Cetogênica. Tá. É basicamente tirar o carboidrato e fazer um período longo de jejum para que você faça o seu corpo produzir, por outra via metabólica, corpos cetônicos. Basicamente falando assim, bem por cima, o nosso cérebro, ele se alimenta de glicose, de açúcar. Quando a gente corta esse substrato, esse alimento do cérebro, ele precisa metabolizar outro tipo de substrato para conseguir fazer as suas atividades. E o nosso corpo é muito inteligente. Ele tem N vias metabólicas para isso. E aí a dieta cetogênica é uma delas que provoca o seu corpo a produzir esses corpos cetogênicos, né? Enfim, existem várias controvérsias aí no mundo da nutrição, artigos científicos falando que isso é bom, outros falando que isso é ruim, que isso é estressor, ou que isso pro nosso corpo, né? Ou que isso é bacana. O que eu, Carol, penso sobre isso? Que honrar a fome vai muito além de uma estratégia para emagrecimento ou para, enfim, eu acho que é uma estratégia de bem-estar, sabe? Porque a gente está falando de uma reconexão com você, a mente e corpo. E essa reconexão, ela é muito rara e cara, muito, sabe, valiosa. Então, eu prezo muito por passar esse tipo de informação para os meus pacientes, justamente porque eu quero que eles se tornem o mais independentes possível, assim, para conseguir fazer suas próprias escolhas, conseguir se reconectar com o seu corpo e sentir, poxa, agora é hora de parar e comer alguma coisa porque meu corpo está dando sinal para isso. Ou até honrar a vontade de comer, que eu tava falando que a vontade de comer, ela é mais específica, quando você pensa, tipo, nossa, eu queria um brigadeiro agora. E aí isso tá muito mais relacionado com o comer afetivo, geralmente. Deu pra entender? Sim, total. Eu tô fazendo uns elos justamente com as experiências que eu já tive. Nossa, e que curioso, né? Porque pra mim, como não tem esse lance afetivo, é raro eu ter vontade de comer alguma coisa em específico. Sabe? No sentido de... Sei lá, cara. No último ano eu devo ter, por exemplo, pedido um lanche que eu queria comer 2 vezes no ano. Tipo, nossa, tô a fim de comer aquele lanche. Mas o comer afetivo também é, por exemplo, Gá, sei lá, tradições da sua família, sabe? Tipo, aquela comida específica que a sua mãe faz e que, putz... Caraca, não, total, entendeu? Total. Sim, todo sábado eu vou tomar café da tarde na casa da Maria. Entendeu? Sim, total. Mas, nossa, é isso também. Caraca, faz todo sentido. Que legal isso, cara. E como que... O que você acha que a pandemia trouxe pra área da nutrição em específico? Tipo assim, teve alguma coisa que foi muito alterada? Por exemplo, por que eu tô perguntando isso? Porque eu vi a área da saúde ser muito alterada. Então, você não tinha telemedicina, já impensável. Só que aí veio a pandemia e falou, ó, ou vai ter ou vai ter. Sim. Os psicólogos, nossa, era tudo presencial. Você fazia terapia antes da pandemia? Fazia. Era online ou era presencial? Presencial. E aí, de repente, hoje, você faz ela online ou presencial? Online. O que eu vi de gente indo pro online... E permanecendo, né? Mesmo, o próprio home office, né?
Pra nutrição, existiam algumas regras assim, tipo, não, pra você fazer um aconselhamento, uma consulta, enfim, tem que ser, como que... Na nutrição foi aberto, né, pelo conselho a possibilidade de fazer os atendimentos de forma online. Quem faz os atendimentos com a avaliação antropométrica acabou... O que é a avaliação antropométrica? Avaliação antropométrica é isso que eu te falei de medidas do corpo, né? Então, as circunferências, as pregas, aquele negócio que belisca, assim, sabe? Enfim, quem faz esse tipo de acompanhamento, de evolução, de medidas mesmo, acabou tendo que restringir ou fazer, seguindo vários protocolos de segurança para poder dar esse suporte para o paciente, né? A gente que estava no hospital nessa época da pandemia, a gente tomava todo o cuidado, mas a gente continuava fazendo esse tipo de atendimento mesmo. Assim, evitava o contato, né? Muito contato com o paciente, mas tinha caso que tinha que fazer. Como eu fazia na maioria dos pacientes acamados, assim, a gente usava até menos medidas, né? A gente acabava não pegando tantas circunferências, coisas do tipo. Mas, hoje, pensando no tipo de atendimento que eu faço, que não necessariamente, depende muito do caso, mas não necessariamente eu preciso fazer uma avaliação de medidas do paciente, eu consigo fazer atendimento online. Então, hoje eu tenho pacientes em vários lugares e consigo fazer os atendimentos daqui. É uma super possibilidade. Claro que tem paciente que prefere o atendimento presencial e aí a gente faz atendimento presencial e tal. Mas mudou muita coisa, assim. Percebo que até mesmo por parte dos profissionais de nutrição, a percepção do quanto a comida é importante, eu acho que foi uma parada que eu vi um movimento acontecendo enquanto eu estava na faculdade, assim, das pessoas vendo que tinha muita gente sendo afetada, passando fome por conta da pandemia. E, tipo, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu fui uma delas, né? Não dá pra ficar parado. Tem muita gente precisando e tá faltando comida na mesa, a gente precisa fazer alguma coisa. E até hoje, os impactos disso são reais. Ainda tem gente passando por muita dificuldade. E eu acho que a mentalidade do profissional de nutrição mudou muito. No sentido de podemos fazer coisas para mudar essa realidade, sabe? Tornar uma alimentação saudável mais acessível. As redes sociais, por exemplo, estão aí para isso, né? Para ajudar com informação de qualidade. Acaba que tem todo tipo de informação, mas tem muita gente trabalhando de um jeito sério, passando informação de qualidade pelas redes sociais. Sim. Lá atrás você me falou que comer era um ato político. Tem outra pergunta. Comer é um instrumento político também? Comer... O comer, eu digo. O comer é um instrumento político no sentido de... Elabore. Fale mais sobre. Discorra sobre. Alimentação. Eu tô te perguntando porque você trabalhou em órgão público. Você teve um projeto da faculdade. Sim. Que era o Alimenta Ribeirão, né? Sim. Qual que era a função do Alimenta Ribeirão? O Alimenta Ribeirão tinha como função arrecadar recursos. E recursos assim, alimentos e recursos financeiros para montar cestas básicas. E essas foram destinadas para as pessoas cadastradas na Secretaria de Assistência Social do município. Show. E aí você precisou sair da faculdade e lidar com uma outra classe que você não tinha contato na faculdade, que era a classe política. Alimentação. Eu entendi agora. Ai. Sim. É porque, o que a gente... É complicado falar isso, porque assim como a saúde, a alimentação ela é um direito. É um direito Nossa, das mas pessoas. pera, que agora a gente vai muito abaixo. Como que você vai garantir que alguém pode ter o que comer? Pois é. Não, tipo, eu acho ok. É interessante que as pessoas possam comer. Só que você só consegue garantir que alguém vai comer
se você tem de onde tirar essa comida. Exato. Se você tem formas logísticas, inclusive, de prover essa alimentação. Acessibilidade à alimentação. Exato. Por isso que comer é um ato político também. Sim. Mas o que eu penso é que, tipo assim, você não consegue garantir que você vai dar comida pra pessoa. Como que é um direito se você não consegue garantir? Deveria. Deveria, ok, show. Seria o ideal. Assim como a saúde é um direito de todo mundo e o ideal é que o SUS funcione perfeitamente bem. Ou será que a gente não esqueceu que a gente também é bicho, vai? Sabe por quê? Não, vou te mandar a real. Sabe por quê? Imagine todos os cachorros do mundo. Beleza? Estão na sua frente. Aí você tem que garantir que todos eles vão ter acesso à comida que eles vão conseguir comer. Você não consegue garantir isso. Ali alguns vão morrer de fome, outros, um vai atacar o outro. O que eu quero dizer é que a espécie humana, ela não é isenta da natureza que lhe é própria. Uhum. E eu penso que por mais que a gente trabalhe, provavelmente uns vão produzir mais, outros vão produzir menos, não vai ter uma equidade, vai ter um lugar que vai ter acúmulo de alimento, aí esse grupo aqui, por uma questão de economia, de oferta e demanda, vai jogar alimento fora para subir o preço de outro alimento, porque precisa vender para o outro, mas porque ele também precisa de recursos para comprar outra coisa, e ao mesmo tempo que você tem essa economia funcionando dessa forma aqui, no âmbito da alimentação, você tem pessoas nesse outro continente que nem têm o que comer e estão morrendo de fome. Não sei, às vezes eu penso, friamente falando, será que isso não é uma utopia? Eu entendo que seria o ideal, sabe? Não, é difícil. Eu acho que eu aprendi durante esse tempo, você falou que eu trabalhei no poder público, na verdade eu idealizei o projeto Alimenta Ribeirão e consegui vender a ideia de que seria um projeto bacana para unir algo que eu nunca vi acontecendo na faculdade. Não sei se já aconteceu antes, espero que aconteça no futuro, mas a gente juntou uma faculdade a nível USP, né, com a prefeitura, para poder... O meu entendimento naquele momento era redução de danos. Existe muita gente sendo afetada e tendo muita deficiência no que se diz respeito à alimentação, e a gente precisa, de alguma forma, ajudar essas pessoas a terem acesso aos alimentos. E alimentos de qualidade. Daí veio a ideia, inclusive, de pensar na composição da cesta básica, que foi minha conclusão de curso. Sim. Que antes ia ser um projeto de oncologia e nos últimos 3 meses eu mudei tudo. Por que não mudar o TCC faltando 3 meses? Eu quase enlouqueci minhas professoras, mas deu tudo certo e a gente mudou a composição da cesta básica da cidade, né? Começamos pelo Fundo Social de Solidariedade e depois, enfim, passou a ser diferente a cesta básica de Ribeirão, com um aporte maior de alimentos proteicos. O que isso significa? Significa que a cesta básica é majoritariamente composta por alimentos ricos em carboidratos. E a maior dificuldade de consumo, de acesso, é para alimentos proteicos. Fato. Inclusive para mim, para qualquer pessoa. Do jeito que está hoje, está difícil a gente comprar carne, a gente comprar, enfim. Então, vamos tentar pensar em alimentos que são mais baratos, que a gente consegue colocar numa cesta básica, que não vão estragar e que tenham uma quantidade bacana de proteínas para as pessoas. E vamos mudar a composição da cesta básica. E foi alterada. Que legal, hein? Tem pessoas que passam fome em Ribeirão hoje? Caraca, meu Deus, eu vi no olhar dela, meu Deus, caraca, você sabe que você jogou a pessoa na fogueira pelo olhar, né, meu senhor? Gá, é só você querer ver, cara, tá. É só você andar o que eu tô dizendo a minha pergunta não é se estatisticamente existe, sacou? Porque em número você consegue mexer. Você mexer na realidade é um pouco mais difícil que mexer no número. Sim, que, eu conheço pessoas. Você conhece pessoas que... Entendi. Sim, eu conheço. Você sabe como eu sou. Eu faço amizade com as pessoas na rua, assim, fácil, né?
pessoa vem me pedir dinheiro, eu viro pra ela e falo, mas como que é seu nome? Mas de onde você é? Mas você tá conseguindo comer? Mas você conhece o Bom Prato? Você sabia que lá você consegue comprar comida por R$1? Gente, eu tenho muita sorte dos amigos que eu tenho. Cada vez eu tenho mais. Cada pessoa que senta aqui, eu falo, caraca, como eu sou sortudo. Enfim, eu conheço pessoas, eu conheço gente que vive uma realidade de chorar pra mim, de, tipo, quando eu começo a perguntar, a pessoa vira e pede, você me ajuda a comprar sei lá, 1 litro de leite? E aí você vai perguntando, mas esse litro de leite é por quê? Você tá precisando? Mas você conhece? Você já tentou ir lá no CRAS, no seu bairro? Não, já tentei, não deu certo e tal. Enfim, hoje, graças a Deus, os meios que eu tenho, os contatos que eu tenho, já cheguei a dar uma ligada e falar, viu, vamos tentar? Será que a gente não consegue uma cesta básica para você e tal? Mesmo que de forma emergencial, né? Mesmo que não seja de forma contínua. Existe também uma parcela dessas pessoas que acabam se acomodando nesse tipo de política assistencialista, né? Sim, total. E isso é muito complicado também, do ponto de vista do governo que precisa sustentar esse direito. Eles têm o direito a uma alimentação digna e de qualidade. Isso tá lá, entendeu? Isso precisa ser uma premissa respeitada, assim, né? E é difícil, você falou, é difícil, é impossível você garantir isso para todo mundo, né? Então, o nosso projeto, inclusive, teve como uma das finalidades divulgar para as pessoas onde elas tinham que ir. Tipo, tem muita gente que não sabe se eu preciso de uma cesta básica hoje. Se estou passando por dificuldade, para onde eu recorro? Onde eu tenho que ligar? Com quem eu tenho que falar? Como que eu faço para conseguir? E esse problema, ele é genérico, né? Ele é de tudo. Por exemplo, eu preciso declarar imposto de renda. Acho que eu vou como que eu faço, com quem eu falo? Quanto custa? E eu sinto que é uma própria questão cultural e do sistema educacional, né? Porque a gente não cresce aprendendo isso. Nossa, tinha que ter uma aula, né? Vida adulta. Imagina? Sim. Tinha que ter uma matéria Sim. na escola, vida adulta. Porque tem muita coisa que a gente sai assim, nossa. Tipo o que, por exemplo? O que você gostaria que tivesse na grade escolar? Que não teve, que você fala, nossa, isso deveria ter De tido. vida adulta? De qualquer coisa. Que você fala, nossa, isso aqui... Imposto de renda. Pra quê? Quanto? Política, então, de forma geral. Total. Entender mesmo. Política e economia. O que é, né? O que é a política. De forma ativa, você como cidadão, como que você pode agir politicamente dentro da sociedade e não ser uma pessoa passiva diante das coisas que estão acontecendo, sabe? Eu acho que falta muito isso. Muito. E existe uma tentativa, inclusive, de não tocar nesses assuntos hoje. Porque a gente está vivendo numa fase de muita instabilidade com relação a esses assuntos, né? Então, tá tudo tão polarizado que as pessoas, elas têm medo de conversar sobre política, sobre, enfim. E a ideia de que política se resume a partidos políticos, a pessoas políticas, isso é muito ruim para nós. Porque vai muito além disso. Política é um meio de mudança. Política é a nossa vida, é a forma do ser humano se organizar enquanto sociedade, né? Então, isso tange tudo que a gente faz. Não tem como fugir disso. Uma vez fui viajar, né, pra Porto Seguro. E aí... Ai, tá. Então, um abraço para o Rudá. Meu Deus. Enfim, fui viajar para Porto Seguro e lá na primeira noite em Porto Seguro eu conheci um deputado federal. E aí fui conversar com ele, porque bem na época eu estava saindo, né, estava acabando de me formar. E tinha a possibilidade de eu tentar, sei lá, um cargo comissionado na prefeitura. Só que assim, eu não queria me envolver em política. Eu queria e quero, sei lá, trabalhar em alguma coisa de gestão pública, com políticas públicas. E aí ele olhou e disse, desculpa, mas não tem como. Tá? É tudo junto. Se for para ser e se for para caminhar, você vai ter que entrar no meio político para isso. E foi aí que eu desisti, né? Aí que eu falei, não. Você assistiu Tropa de Elite? Assisti.
É basicamente a crise do Wagner do Capitão Nascimento, né? Porque a luta dele é por segurança, só que a hora que ele entra, ele entende que segurança é sobre política. Exato. E na saúde é assim, enfim, é difícil falar sobre isso. A própria economia, né? Eu digo economia porque impacta todo mundo, uma vez que todos vivem no capitalismo, mas no Poderoso Chefão, tem uma hora que o cara fala isso, ele fala, como que é a frase? É uma frase icônica ainda que a galera posta, economia... como que é? Ele fala, política é uma arma, mas é a economia que puxa o gatilho. Ou o oposto, a economia é uma arma, mas é a política que puxa o gatilho. Mas é uma forma de falar, as duas coisas estão entrelaçadas e é muito difícil de fazer essa dissociação, né? Sim. Mas eu sou uma pessoa muito otimista no que diz respeito ao ser humano. Eu acredito muito no potencial de ação das pessoas, assim, a gente é muito oposto nisso, né? Todos os papos que a gente tem, você fala, eu falo, nossa, ela é muito... Eu penso, cara, ela é muito... ele é muito Vitor Frankl, cara, ela é muito em busca de sentido. Eu sou. Caraca. Eu confio nas pessoas, assim, eu confio de verdade que existe uma luz no fim do túnel, assim, sabe? Que é possível a gente mudar. Tem um pensador, não sei se é um pensador, tem uma pessoa, eu esqueci o nome, o sobrenome dele é Lynch, acho que é Lynch, que foi conhecido como a teoria de Lynch, uma coisa assim, que ele diz o seguinte, que aquilo que é mutável sempre vai mudar, aquilo que é estável sempre vai ficar estável. O que ele quis dizer com isso? Houve guerras lá no passado? Tipo, lá no ano de Jesus Cristo? Havia? Nossa, se a gente entrar em religião, meu Deus. Teve guerra depois no ano 1000? Sim. No ano 1700? Teve. Então é muito provável que daqui 200 mil anos tenha guerra. Aí ele falava outra coisa, por exemplo, carro. Existia carro lá atrás? Não. Então é muito provável que os carros deixem de existir em algum momento da sociedade. Ele fala, aquilo que está há muito tempo na sociedade é muito provável que está há muito tempo justamente porque tem uma razão de estar. E aí eu penso na questão da equidade, da desigualdade, Mas pensando nas mudanças de gerações, Gá. E assim, eu tô falando aqui, essa visão dele é a hora que você vai considerar humanidade, milhões de anos, saca? Sim. Eu tô pensando um pouquinho no micro, assim. Mas as mudanças reais, assim, de consciência nas gerações que estão vindo, sabe? Principalmente pela questão do acesso ao conhecimento. As pessoas estão cada vez mais querendo se conectar, querendo conhecer mais sobre as coisas. E eu vejo, assim, as crianças tendo mais acesso e tendo mais sede disso. Então, eu acredito muito que as futuras gerações terão um potencial ainda maior de fazer as mudanças acontecerem. A partir de agora, eu acho que isso já pode começar a acontecer. Eu acho que existe muita gente que luta pelos seus propósitos e coloca isso, né, em prática, assim, não necessariamente dentro da política só, mas dentro da vida. E isso foi um outro aprendizado que eu tive, que eu não precisava estar dentro da prefeitura, eu não preciso estar dentro do meio político para fazer a mudança acontecer. Muito pelo contrário. Às vezes, quando a gente está lá dentro, é mais difícil a gente fazer alguma mudança, a gente conseguir, sei lá, articular alguma coisa do que quando a gente está fora. Se parar para pensar no Alimenta Ribeirão, pensando na questão de polarização política, tinham mais de 100 voluntários, entre alunos e professores. Eu posso falar para você que, com certeza, a grande maioria das pessoas que estavam ali não, assim, acreditavam em ideais de partidos de esquerda. E a gente juntou com a prefeitura, que no atual governo tem um pensamento diferente, oposto, mais ou menos. Mas, enfim, conseguir mobilizar todas essas pessoas por causa de uma causa comum é muito foda.
Tipo, independente do que você pensa, existe insegurança alimentar, essa realidade tá aqui, basta você olhar pro lado que você vai ver gente pedindo dinheiro na rua, passando fome, tendo necessidade de levar comida para sua casa, e você pode levantar e fazer alguma coisa por isso, por essa causa. Isso é muito da hora. E eu vi isso acontecendo, e é por isso que eu acredito tanto, sabe? Que é possível. Enfim. Sou uma sonhadora mesmo, eu sei. Ai, não, mas eu te entendo. Manda, o que você tá pensando? Eu penso que é possível, igual você falou, é possível você fazer... Sim, eu só não acho que seja provável. Porque se as pessoas quisessem se... O que eu penso? Ai, vamos lá, mas rapidamente. O ser humano é um misto de várias coisas. Não existem pessoas só boas ou só más, certo? Certo. Show. Sendo assim, o ser humano vai ter várias decisões durante a vida. Algumas vão ser boas, outras vão ter decorrências mistas e outras vão ter decorrências ruins somente, de escolhas mal feitas. Show? Todo mundo passa por esse processo. Para que a gente conseguisse com que as pessoas tomassem decisões somente altruístas ou decisões acertadas e nesse teor, a gente teria que garantir que a natureza delas fosse diferente. E a natureza delas não vai ser diferente. Sempre existiu pessoas egoístas e sempre vai existir pessoas egoístas. Vão existir pessoas mais altruístas. Sempre existiu e sempre vai existir. Tá. Mas eu acho que a diversidade ela é maior do que isso. Tá. Sacou? Mas pensando em essência. Uou! A gente pode voltar lá no papo da Luizinha, cara. A gente Nossa, pode voltar nesse papo. No podcast que teve aqui antes da gente começar, eu falei sobre isso. Não sobre acredito, a luzinha. Eu só não usei esse sério? exemplo, mas eu falei sobre isso e eu lembrei de você. Falei, caralho. É, que da hora. Mas eu acho que na essência, todo mundo carrega isso, sabe? Esse desejo de fazer alguma coisa pelo mundo, de fazer a diferença, de fazer o bem, Não. de voltar para o bem, de se sentir confortável fazendo isso, de se sentir cumprindo o seu propósito. Sim, sim. Sim, eu entendo. Mas eu acho que a gente demora e não é todo mundo que consegue acessar a essência. Na essência, pode ser que sim. Sim, porque ela, na verdade, pra gente se reconectar com isso, a gente precisa olhar pra gente. E é nisso que a gente tá se perdendo tanto. Sim, total. Tipo, a gente tá cada vez mais sendo bombardeados de coisas que nos levam a essa desconexão. A gente tá se desconectando da gente, da nossa essência. Sim. Porque a gente tá se conectando mais às questões materiais, mais às questões ideológicas, mais, enfim, Sim. tantas outras coisas. E olha que interessante, hoje o povo fala assim, mas porque as pessoas, apesar de estar mais sendo dito política, as pessoas estão mais alienadas, tá tudo polarizado. Aí é que eu paro pra pensar e falo, gente, mas isso não é de agora. É. Ah, nossa, tá todo mundo falando, a eleição tá aí, o povo falando de Big Brother, e o povo falando de futebol. Sim, gente, a hora que a gente volta lá no Coliseu de Roma era isso. Era os políticos, os imperadores provendo a velha política do pão e circo. Põe circo, é. Você fala, cara, isso existe há 4.000 anos, isso existe até no Egito Antigo, existiu lá atrás, e é provável que vai existir. É igual Deus, cara. A concepção de Deus, de uma divindade, nunca vai morrer. Nunca vai morrer, na minha opinião, claro. Nunca vai morrer. Se a ciência provar que Deus não existe, Deus vai continuar existindo. Porque vão ter pessoas que vão acreditar. Porque lá atrás teve pessoas que acreditaram. Sempre vai ter pessoas que acreditam e sempre vai ter pessoas que não acreditam. Então E a hora que eu penso na questão da fome, eu falo, puxa, cara, mas o mundo não vai ficar mais bom. Se todo mundo tiver acesso a alimento, você quer dizer? Tipo, se... Não, eu acho que o que eu tô dizendo é da essência da natureza humana. A natureza humana é a natureza humana. Pode ter com ou sem tecnologia. A natureza humana é a natureza humana. Se me der caganeira, eu vou cagar onde eu tiver. Pode ser a tecnologia que eu tiver na minha frente, saca? Nesse sentido que eu quero dizer. E o egoísmo é algo da natureza humana. Não da natureza essencial de alma. Aí tô dizendo humano, carne, osso, mundo,
Aqui, esse plano. E a fome, ela é um problema desse plano. Se ela é um problema desse plano, a gente tem ferramentas desse plano. Sim. Sacou? Sim. Por quê? Pensando no plano espiritual, se Deus quisesse resolver, ele estalaria os dedos e resolvido. Sacou? Mandaria o maná. Exatamente. Mas assim, se é desse plano, é provável que as ferramentas que a gente tem são os desse plano. E quais ferramentas a gente tem? Os seres humanos. Como são essas ferramentas? Falhas. Total. E nesse sentido... E aí existe conflitos de interesses mesmo, né? Existe a corrupção no sentido mais amplo, não a corrupção, né, do que a gente tá acostumada a falar dela. Sim. Mas a corrupção do ser humano, porque, enfim, acredita que, sei lá, às vezes nem é interessante que todo mundo tenha alimentos, assim, à sua disposição, entende? Sim, total. Mas esse é o ponto. Se a gente pegar esse ser humano e extinguir esse ser humano, como se isso fosse uma coisa boa, que não é uma coisa boa, extinguir alguém não é uma coisa boa. Mas se a gente fosse tentar eliminar o mal, sacou? Vai nascer outro ser humano que vai ser desse jeito. Da mesma forma que se você matar uma Madre Teresa de Calcutá... Ai, que pessimismo. Não é pessimismo. Não, é tipo... será que é pessimismo? Porque pra mim é um... É um realismo, né? Pra mim é tipo assim... Gabriel, como eu falo? Não sei. Eu não sei, deixa eu olhar a realidade. Tem gente passando fome? Tem. Sempre teve. Gabriel, o sonho das pessoas não passarem fome é de agora? Não. Tá, mas e a ideia de... Tá, tem gente passando fome? Tem. O que eu posso fazer pra ajudar a ter menos gente passando fome? Isso não me... Isso não me... Paralisa, assim. Não me... Isso, na realidade, eu acho que eu só me vejo muito... alheio. Eu me sinto como se... Não alheio. Eu acho que eu me sinto... Putz, não sei dizer a palavra, mas é tipo assim... Tá. Gabriel, tem pessoas passando fome. Tá. Sabe? Gabriel, mas... Gabriel, você não acha ruim? Sim, eu acho muito ruim. Mas eu acho muito ruim que as pessoas crucificarem os outros. Antigamente também aconteceu. Eu acho muito ruim a violência e acontece. Então eu vou fazer o máximo no meu entorno para que aquilo não aconteça. Mas não esperando que vá surtir um efeito. Entendi. No mundo, sacou? Entendi. Porque o mundo é a soma do que as pessoas são. E as pessoas não são a soma do que eu sou. Sim. As pessoas são a soma do que são. Eu acho que eu consigo... é peso demais a gente pensar que a gente pode mudar a realidade do mundo todo. Mas reduzir danos e mudar a realidade Total. Próxima Sim. à minha, dentro daquilo que é possível... eu acho que é uma das frases que eu comecei apresentando o projeto Alimenta Ribeirão, quando eu fiz a reunião com os diretores da faculdade e com os representantes da prefeitura, foi uma frase de São Francisco de Assis. Comece fazendo o necessário, depois você fará o possível e logo você estará fazendo o impossível. O impossível, sim. E é muito isso, porque na realidade, assim, a proporção que toma quando uma pessoa se levanta para fazer o bem e acredita naquela causa e outras pessoas vão se unindo, a proporção disso, ela tem um potencial de ação muito grande. E eu vejo isso, sabe? E existem pessoas que vão alinhar isso ao seu propósito de vida, como eu, que entendo que parte do meu propósito de vida é cuidar das pessoas. E existem pessoas que têm outros propósitos, também outro temperamento, outra personalidade, e que vão contribuir com a humanidade e com o seu entorno com outras ferramentas. Mas, enfim, essa essência de mudança e de fazer o bem e de promover essa mudança positiva, eu acredito que ela está em todo ser humano. Entendi. Como se... ela está em todo ser humano porque é da natureza humana, ou ela está em toda a alma e por isso está em todo ser humano? Deu pra entender a diferença? Ela está em todo ser humano. Fala de novo. Ela está em todo ser humano porque isso faz parte da natureza humana, ou ela está em todo ser humano porque ela está em toda a alma e toda alma está... E todo ser humano tem uma alma dentro. O que eu quero dizer é, essa benevolência tá no humano ou tá no
essencial na alma? Na alma. É que eu acredito muito na concepção paulina, né? De corpo, alma e espírito. A luzinha seria o espírito, o lugar onde Deus habita em nós. Uhum. Aí nós temos a alma. Lembra? A gente conversou sobre isso já uma vez, né? E aí na alma nós temos os sentimentos, as virtudes, também as dificuldades, as limitações, enfim. O pensamento faz parte dessa da alma, né? E nós temos o físico, o material, o corpo. Então, até mesmo o meu jeito de trabalhar é um jeito que engloba muito essas duas coisas. Eu acho que a conexão mente-corpo, alma-corpo, ela precisa acontecer pra parada ter sentido, né? Pra nutrição, no caso, pra mudanças de hábito acontecer, você não vai mexer no corpo da pessoa, você vai mexer aqui. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de concepção sobre o que a nutrição significa, a minha relação com a comida, o que ela tem de peso, o que ela significa pra mim. Então, é uma mudança de pensamento. Sim. É mais nessa parada, assim, que eu acredito. E que esse potencial de ação pro bem e esse lugar do bem em nós é uma faculdade da alma, mas vem da nossa essência, da luzinha, que é o espírito. É o que eu acredito. E a alma pode ser ruim. A alma pode ter traços ruins. A gente pode cultivar coisas ruins, né? Não, o que eu quero saber é, tipo assim, a essência. Tem como colocar mal na essência? Eu acho que não. Eu também vejo como algo, ela é impermeável. Bonito. Sacou? Uhum. Se você jogar mal, mal não cola nela. Não chega, sacou? Teflon. Meu Deus, teflon. Altruísmo. Eu tô imaginando a alma lá dentro. Isso não me pega, isso não me pertence. Bateu, caiu. Ai, fala da teoria do Teflon. Eu acho uma utilidade pública. Fala, você que falou dela. É maravilhosa essa teoria do Teflon, né? Como que é? É da culpa. Não é da culpa? Eu não sei, Calma, eu só sei que você fala disso e você já me falou. Não, eu já falei várias vezes pra você, eu aplico isso na minha vida. Quando alguém joga uma culpa em você, ou quando alguém fala alguma coisa que não te serve, quando alguém tenta te ferir com algum argumento que, tipo, mano, nitidamente a pessoa tá tentando te atacar com aquilo. Teflon. É muito bom, Teflon. É maravilhoso, né? E eu contando pra você por áudio, fazendo, tipo, agora, nesse momento, o quê? Tá chegando, tá batendo e, ó, Teflon, não entra. É tipo isso, tá, luzinha impermeável, vamos voltar. Então, a minha dúvida é, a malevolência não pode estar na essência. Ela não consegue estar na essência. É impossível, digamos assim. Ela pode estar no corpo, na parte carnal? Pode. Aí o que eu penso é na alma. Também. Na Porque alma pode haver malevolência. se a gente pensa que é uma das faculdades, né, uma das características da alma é o pensamento, se nós cultivamos pensamentos negativos, se nós cultivamos vícios, se nós cultivamos, consumimos coisas que... Consumimos em todos os sentidos, né? Consumimos no sentido do que a gente assiste, do que a gente lê, do que a gente ouve, do que a gente, enfim. Então, sim, é possível. Sua cara de raciocínio é ótima. Tô refletindo sobre essas coisas. Eu vejo quase a fumacinha saindo, assim, ó. Montando os tijolinhos do conhecimento. O que eu ia falar? Sandy Júnior. Tem cantado Sandy Júnior? Muito. Sério? Final de semana cantei Sandy Júnior, porque tava com as minhas primas. E aí é uma coisa de foi família, casamento de alguém, né? né? Eu vi que você postou. Foi casamento do meu primo. Foi muito legal. Juntamos a família toda. Foi muito bom. E aí rolou Sandy Júnior, claro. Sempre. Sempre. E você fez... Bibi estava ou não? Bibi não, Bibi tá em Portugal. Bianca foi embora na quarta-feira, o casamento foi no sábado. Olha só. Pois é. Botaram todo mundo na lista, mas Bibi não botaram. Bibi não... Ai, meu Deus. Essa foi muito ruim. Ai.
Deus. Caromila, deixa suas redes pra quem quiser conversar contigo, quem quiser saber do seu trabalho. Agora eu tô o quê? Trabalhando mais, não tô produzindo conteúdos para o Instagram necessariamente, assim, conteúdos profissionais, mas é um caminho, né, de me encontrar. Então, o meu Instagram é carolbexiga.nutri e tem o meu WhatsApp lá, tem o link pro WhatsApp pra poder fazer agendamento e tal. E é isso, tô aí trabalhando com os meus pacientes, amando Muitos idosinhos muito. ou não? Sempre, né? A sua vida é rodeada de idosos, meu Deus. Mas sabe que eu não tenho atendido tantos idosos. Eu tava atendendo mais. Agora eu não tenho atendido tantos idosos, mas eu gosto muito. E é isso. Cara, eu fiquei muito feliz pelo seu convite, de verdade. Muito feliz de estar aqui. Você sabe o quanto eu acredito no seu trabalho, no seu potencial de mudar a vida das pessoas. E eu te admiro pra caramba, você sabe. Pô, eu te admiro muito, tamo junto. Sempre. Muito, muito, muito obrigado por ter vindo. Volte sempre que quiser. Agradeço. E é isso, gente. Pra você que chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe sugestões aqui embaixo. E é isso, gente. Valeu.